Albert Einstein uma vez falou o seguinte: se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu o assunto o suficiente. Foi baseado nessa simples sabedoria que foi criada a técnica Feynman, para você aprender simplesmente qualquer coisa de forma profunda e eficiente. A técnica Feynman é uma técnica fenomenal de aprendizado criada pelo físico Richard Feynman, vencedor do Prêmio Nobel de 1965. Ele, conhecido mundialmente como grandioso explicador, ele foi venerado pela habilidade assustadora de explicar assuntos extremamente complexos, como por exemplo a física quântica, para praticamente qualquer pessoa de forma simples, divertida e interessante. Além da frase de Einstein, o princípio básico do trabalho do Richard Feynman foi a verdade. Ele dizia: nunca se auto-engane, você é a pessoa mais fácil do mundo que pode enganar. Por isso, ele sempre se testava de forma dura e honesta do quanto de verdade conhecia um assunto, sempre se perguntando: o que eu realmente sei? O que eu com certeza não sei? Ao constantemente se perguntar isso, ele se desafiava a cobrir todos os buracos no seu conhecimento e ir a fundo em tudo o que interessava a ele. A sua honestidade intelectual foi a base de tudo para criar esse método. Então vamos de vez para a técnica, passo a passo. Passo número 1. Escolha um assunto que você quer entender e comece a estudá-lo. Aqui a dica é a seguinte: busque o máximo de conteúdo disponível, sejam vídeos, livros, artigos, sites ou qualquer fonte que te interesse. E ao estudar, escreva em uma página em branco, em tópicos, tudo o que você está aprendendo sobre o assunto e de preferência à mão, que é cientificamente comprovada uma das formas mais eficazes para você reter conteúdo. Passo número 2. Finja ensinar esse assunto aprendido para alguém. A ideia aqui é que você organize as ideias anotadas em tópicos do passo anterior e ordenar essas ideias numa ordem lógica, de começo, meio e fim, como se você estivesse ensinando para alguém, e com um detalhe aqui, falando em voz alta para te ajudar a reter o que você está falando. E sempre use termos muito simples, evitando ao máximo o uso de jargões técnicos para facilitar o entendimento de quem ouve. Passo número 3. Identifique suas falhas na explicação. Então, durante a explicação, você vai ver que naturalmente e imediatamente você vai identificar as partes em que você se sentiu inseguro ou quando você foi complexo demais. Simplesmente faça uma marcação nos pontos da sua explicação que podem ser melhorados. Aí, identificando essas possibilidades de melhoria, o passo número 4 é: corrija o conteúdo, aprofundando o conhecimento e simplificando a explicação. Então, se for uma falha de conteúdo, você volta para o passo 1 de novo e estuda mais a fundo e reforce as partes de conhecimento que precisam ser aprofundadas. Aí, se for uma falha de complexidade excessiva, tente simplificar ao máximo, resumindo conteúdos longos e sempre usando analogias para explicar termos complexos. Aí, o passo número 5 é: refaça todo esse processo quantas vezes for necessário até você se sentir realmente confiante na sua explicação, que vai mostrar que você realmente aprendeu o conteúdo. Bom, depois de explicar todo o método, eu queria que você se focasse numa das partes mais fundamentais da técnica Feynman, que é o uso de analogias. O Feynman, ele era um cara fenomenal em explicar, porque ele era um mestre em fazer analogias. Analogias visuais, elas geram conexão com o nível de entendimento de quem está te ouvindo, porque é a forma mais simples de explicar um fenômeno desconhecido e complexo através de comparação com imagens, diagramas e conceitos visuais que são facilmente compreendidos pelo ouvinte. Bom, para você entender melhor, olha como que o próprio Richard Feynman explicou esse fenômeno conhecido da natureza de um jeito maravilhosamente descontraído e sem usar nenhum jargão complicado. The atoms like each other to different degrees. Oxygen, for instance, in the air would like to be next to carbon, and if they're getting near each other, they snap together. If they're not too close, though, they repel and they go apart, so they don't know that they could snap together. It's just as if you had a ball that was trying to climb a hill and there was a hole it could go into, like a volcano hole, a deep one. It's rolling along, it doesn't go down in the deep hole, because if it starts to climb the hill and then rolls away again. But if you made it go fast enough, it'll fall into the hole. And so if you have something like wood in oxygen, there's carbon in the wood from a tree, and the oxygen comes and hits it
carbon, but not hot enough. It just goes away again. You know, the air is always coming, nothing's happening. If you can get it faster, by heating it up somehow, get it started. A few of them come fast. They go over the top, so to speak. They come close enough to the carbon and snap in. And that gives a lot of jiggly motion, which might hit some other atoms, making those go faster, so they can climb up and bump against other carbon atoms, and they jiggle, and they make mothers jiggle, and you get a terrible catastrophe, which is one after the other. All these things are going faster and faster and snapping in, and the whole thing is changing. That catastrophe is a fire. É lindo ver, né, o entusiasmo que o Richard usa para explicar uma coisa tão simples assim. Essa explicação do fogo, ela foi uma perfeita analogia que poderia ser entendida até por uma criança. E se você conseguir explicar nesse nível de simplicidade um conceito difícil, você entendeu perfeitamente a técnica. Mas não se iluda, para você conseguir simplificar nesse nível é preciso antes de tudo dominar o assunto. E para dominar é preciso que você seja fiel à teoria ou conteúdo a ser explicado. E para respeitar a teoria é fundamental que você realmente vá a fundo, usando as perguntas por quê, o que e como, quantas vezes for necessário até você entender todas as nuances e detalhes do tópico. Eu particularmente posso atestar que esse método funciona muito, porque é simplesmente o passo a passo que eu sigo antes de fazer qualquer vídeo nesse canal. A essência do Eureka é o uso do método Feynman. E eu posso te dizer, usando esse método você vai colher vários benefícios. Número 1, você vai desenvolver sua capacidade de pensar criticamente. Número 2, você vai tomar decisões mais assertivas e melhor embasadas. E número 3, ao aprender a ensinar, você se ensina a aprender. Bom pessoal, e a técnica é bem simples e é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar em inscrever-se no canal para receber mais vídeos como esse. Aperte no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Obrigado de novo pela visualização e a gente se vê em breve. Um abraço.